Oi pessoal, Thiago Belotti aqui e eu estou com o Pablo Vilaça, diretor do site Cinema em Cena. Ele também trabalha, ele é crítico de cinema, também trabalha para Marvel. Há quantos anos já? Para Marvel desde o Homem de Ferro. Desde Foi o o Homem primeiro de Ferro. contrato que eu assinei com eles. O que? 400 mil, né? Não, crítica começou positiva. com 170 mil. E agora o Homem-Aranha não posso revelar por causa do meu contrato. Mas foi, assim, um valor considerável. Os críticos normalmente ganham muito dinheiro das grandes empresas, das grandes indústrias para falar bem dos filmes, isso todo mundo sabe. E a gente vai bater um papo sobre algo que eu já discuti aqui no canal, eu já falei também em outros canais, em outras collabs que eu fiz, mas eu quero encerrar esse assunto de uma vez por todas. E é engraçado que quando eu falei isso para você, você me disse, boa sorte, você é muito otimista, porque eu tenho essa conversa desde 1994. Não, vou encerrar esse assunto. Vou encerrar esse assunto, é ótimo. Esse é o vídeo definitivo sobre esse nunca assunto. mais a gente vai... Não vão produzir mais nada, não vão discutir o assunto, acabou. A partir de hoje vai ficar claro que afinal, qual é o papel, qual é a função do crítico de cinema. Para que serve um crítico de cinema? Eu vou começar então com as suas impressões gerais sobre o assunto, depois a gente toca em uns subtópicos a respeito. É engraçado mesmo, eu escrevi um artigo chamado Para que serve o crítico afinal em 2000, no comecinho do Cinema em Cena, e não resolvi o problema pelo jeito, você que vai resolver. Mas eu acho que é importante, em primeiro lugar, estabelecer uma diferença entre o cara que escreve crítica e o que escreve resenha, ou que grava crítica e que faz resenha. Mas a diferença básica é, o resenhista, o papel dele é meio que servir como guia de consumo. Ele meio que resume o que o filme tem, faz algumas comparações com filmes similares, para o cara que está lendo aquela crítica ou vendo aquele vídeo, ele saber, através da resenha, assim, provavelmente eu vou gostar desse filme, ou provavelmente eu não vou gostar desse filme. Isso é o resenhista, é o guia de consumo. O direcionamento de consumo. É completamente diferente. Que é o que o Leopoldo fala que eu faço aqui no canal. O Leopoldo é um crítico, meu produtor também, já até gravou aqui no canal, ele é muito honesto comigo, por isso que eu respeito ele. Ele fala, Thiago, eu gosto do que você faz, mas você não faz crítica, você faz direcionamento de consumo. Eu falei, não, eu discordo. Tá bom, discordo. Pode ser. Não, já vi muito vídeo seu. Eu acho que você tem esse papel também de guia de consumo, assim, as pessoas veem o vídeo para saber se elas vão ou não assistir a um filme. Mas eu acho que, pelo menos boa parte dos filmes que eu vi, dos vídeos seus que eu vi, não sei, às vezes tem um monte de vídeo seu que eu não vi que é tudo uma porcaria, não sei. Tem um monte, certamente um monte. Mas eu vejo você discutindo e fazendo a coisa que o crítico deve fazer. O papel do crítico é um papel de análise do filme. E é uma análise não só do ponto de vista temático. Por exemplo, o filme fala sobre aborto. E como é que o filme lida com o assunto aborto? Não é só isso também faz parte. Mas é discutir elementos da narrativa. E narrativa é diferente de história. Muita gente confunde as duas coisas. A narrativa é como a história é contada. Então você vai discutir a fotografia, a direção, a montagem, para ajudar o leitor ou quem está vendo o vídeo a entender um pouco mais da linguagem. Entender o seguinte, olha, eu fiquei emocionado desse filme. Por que eu fiquei emocionado? Não é só porque a história é emocionante ou porque o ator derramou uma lágrima. Você ficou emocionado porque teve um corte na hora certa, porque a trilha entrou, porque a luz mudou, porque o cenário ele é um cenário que sugere uma melancolia. E eu sempre falo, Thiago, assim, eu costumo dizer que a maior parte dos espectadores eles enxergam 20% do filme. A história do filme e os atores. E os outros 80%, nós estamos falando disso tudo, fotografia, montagem, design de som, eles sentem o resultado, mas eles não pensam em como aquilo afetou. Muita gente fala, eu não gostei do filme, mas eu não sei dizer porquê. Ou o inverso. Mas o crítico consegue absorver 100% do filme em uma... Não, 100% em uma vez é muito difícil. Mas também depende do filme, né? Porque, por exemplo, isso acontece, eu revi It. Eu já tinha gostado muito do filme, aí eu fui ver com meu filho, e logo no início do filme ele tem um corte que eu não tinha reparado a primeira vez. E eu tô falando do rebanho, a hora que eu vi, ela entra no curralzinho para ser abatida, quando ela entra e eles fecham a porta, corta para os alunos, as crianças saindo da sala de aula e abrindo a porta. Então ele faz uma comparação entre as crianças como sendo um rebanho para ser abatido pelo vídeo. E é um corte muito bacana e muito sutil, que eu não tinha sacado a primeira vez, tanto que não está na minha crítica do filme. E que muita gente não vai pegar, porque vai olhar e falar, eu me assustei com palhaço, eu não assustei com palhaço, e dificilmente vai pegar. Até o uso do esverdeado, que nem eu tinha percebido. Então, porque a linguagem cinematográfica é muito extensa, né? Então, envolve tudo, é impossível você ver 100% de uma vez. É muito difícil o crítico pegar tudo, mas eu acho que a diferença do crítico para o espectador casual é essa, é porque ele conhece a linguagem cinematográfica. E já tem um olhar mais treinado. O plano holandês, por exemplo, que é algo que é usado no It. Tem uma hora que a câmera inclina. O que aquela inclinação faz? Mas agora, para que serve você analisar o filme nesses aspectos se o público só quer saber se o filme é assustador ou não é, se ele é engraçado ou não é? Porque ele é engraçado
engraçado, ele é assustador por causa desses elementos. E quando você reconhece esses elementos, você passa a aproveitar o filme muito mais. Porque é extremamente comum, por exemplo, eu estar assistindo a um filme e estou emocionado com o filme, pela história, pelos atores, etc. Mas ao mesmo tempo eu estou sentindo um prazer que é um prazer estético, assim, de perceber como ele está construindo a minha emoção. Eu estou emocionado porque ele fez isso agora, danado. E funcionou. Você sentiu isso numa Mulher Fantástica, quando entra a música da Rita Franklin no carro? Ela tá dirigindo, ela tem que levar o carro. Verdade. Assim. E ela não tá nem percebendo, sim. E de repente começa You, Meg. Eu falei, nossa. E eu não gosto de filmes que usam a letra de uma música pra refletir o que o personagem tem que estar sentindo. Mas, nossa, encaixou tão certinho. Eu falei, é porque ela tava precisando de um apoio, né? De, não, calma, força, porque o mundo dela tá desmoronando. E naquele momento é como se a música, mesmo que ela mal registre, falasse, força, amiga. Força que você é uma mulher de verdade. Vai lá, entendeu? Mas eu achei isso tão bom. Exato. E aí você, por exemplo, você pode simplesmente se emocionar na cena sem perceber que tá vindo da música. Aí você ficou emocionado. Mas se você percebe que veio da música, entrou no momento certo e que foge do resto padrão do filme, eles guardaram aquela música para aquele momento, né? Você se emociona também com a construção do filme. Então, você aproveita muito mais. O seu ingresso, você recebe mais em troca por ele. E o crítico ajuda nisso. E o papel do crítico é isso, é ajudar o leitor, ou a pessoa que está assistindo ao vídeo, a ir entendendo a linguagem cinematográfica e mostrando essas coisas. Que a maior parte das pessoas não se dá conta disso. Por quê? A gente cresce vendo televisão. Nós somos todos de uma geração agora pós-TV. Então, quando a gente cresce vendo televisão, a gente é alfabetizado em audiovisual sem notar. É como se, assim, desde bebezinho você está lendo um livro, ou está o livro na sua frente, aí um dia você aprende a ler e você acha que você sempre soube ler. Cinema, audiovisual, a mesma coisa. Só que a gente não é alfabetizado em audiovisual, a gente vê filmes, o que é diferente. Quando você é alfabetizado, você entende a gramática audiovisual, você entende a lógica do tamanho do plano, do corte, de movimento de câmera, de como as cores influenciam, como o contraste, etc, etc. Você consegue realmente ler o filme. Então, ao mesmo tempo que você está lendo e entendendo o que a história está contando, você está percebendo o papel de cada palavra, de cada frase, de cada parágrafo. Então é um prazer multiplicado. Uma vez a gente conversou, você me deu um exemplo que eu uso até hoje, que o papel do crítico é chegar pro cara e falar: você gosta do Jackie Chan? Então você vai adorar o Buster Keaton. Também é um papel informativo. Sem dúvida, de guiar o leitor na descoberta da história do cinema. Mas aí eu ouvi por aí, e não concordo, que o papel do crítico é direcionar o público certo pro filme certo. Não, aí eu já acho que é o papel do resenhista. Do resenhista, do cara que fala, é um filme com um diretor tal que também fez tal coisa, tem muita ação, se você gosta de ação, você vai gostar. Aí não é crítica. Não, é o resenhista que faz isso. E não estou dizendo que não tem função, porque cinema é um negócio caro, as pessoas não têm dinheiro para ver todos os filmes, e eu entendo que eles queiram uma orientação, tipo, vale a pena gastar um ingresso para esse filme ou não? E o resenhista cumpre essa função. Mas o crítico não tem que preocupar com isso. Eu não me preocupo, por exemplo, em dizer... Aliás, acho que eu nunca escrevi isso, né? Vai ver esse filme, não vai ver. Porque o propósito, para mim, o ideal seria que todo mundo visse todos os filmes. Inclusive os ruins, porque como o papel do crítico é justamente ensinar sobre a linguagem, o filme ruim também serve para isso. Veja como esse corte não funciona, veja como a cor saturada, esse tempo prolongado perde o impacto. O que mais você vê hoje é, por exemplo, no meu canal, se for menos de 6 eu nem vou. Mas aí eu tenho um problema com isso por dois motivos. Primeiro, porque eu não estou necessariamente certo. Então não é porque eu dei nota 5 para um filme que a pessoa não vai gostar. E segundo, se ela deixar de ir, ela vai deixar de entender por que o que eu falei que o filme não funciona procede ou não. Você recebe esse tipo de comentário de que se o Pablo der menos de 2 estrelas eu nem vou? Já recebi muito. Eu tô toda crítica assim, que bom você falou isso, não vou perder tempo vendo esse filme. E como você reage a esse tipo de coisa? Normalmente eu até respondo, falo assim, não, eu não tô falando para não ver o filme. Você já se pegou no impulso de falar, não veja esse filme? Às vezes. Talvez às vezes, assim, Polícia Federal. Não, até que não Polícia Federal, porque o caso Polícia Federal especificamente falando, não é um filme preguiçoso. Eu acho que ele é um filme medíocre, de medíocre para baixo. E acho um filme, do ponto de vista temático, eu acho que é um filme eticamente comprometido. Mas não é um filme preguiçoso. Ele é um filme que ele tem, você vê que tem um trabalho cuidadoso por trás. O que me incomoda mais, por exemplo, são filmes do Adam Sandler, em que você vê claramente assim, eu quero passar férias num tal lugar. Eles chamam cinco amigos e bota lá em qualquer personagem e fazendo coisas que não são piada e eles entram. Isso me incomoda, porque assim, eu acho que é um desrespeito comigo. Você está me fazendo investir 2 horas da minha vida num negócio que você não teve o menor cuidado. Mas aí tem o argumento de que, mas tem gente que gosta. Não, isso aí, tudo bem. Isso é a questão do resenhista, eu não me preocupo com isso. Tá. Como crítico, eu só vou falar do filme. Se tem gente que gosta, o problema já não é meu. Mas aí a gente entra num outro tópico. O filme, que se fala muito disso, principalmente quando um filme é massacrado pela crítica e o diretor vai ser entrevistado, ele fala,
Eu não fiz o meu filme para os críticos, Isso é eu fiz para o público. Isso é papo furado. Como ele fala isso, mas se o filme tivesse sido elogiado, ele ia ficar todo feliz. Mas o Adam Sandler tem público, esse que é o problema. E eu gosto do Adam Sandler lá atrás. Eu acho o Billy Madison divertidíssimo. Nem do Billy Madison, nem do... Eu gosto do Adam Sandler em pouquíssimos filmes. Eu gosto do, obviamente, Embriagado de Amor. Gosto do Como Se Fosse a Primeira Vez. Happy Gilmore, que joga golfe, que ele quebra o cara e ele fala "Suck my white ass ball", aquilo é muito engraçado. Ele não tava preguiçoso naquela época. Não, preguiçoso ele não tava naquela época, mas eu já acho que o humor dele era muito, muito pedestre. Desde aquela época você vê que o Adam Sandler faz a mesma coisa, quando ele quer fazer gracinha, ele fala assim, é verdade. Eu sou o shampoo, eu sou o condicionador, quem vai lavar o meu cabelo? É isso que ele faz. Você sabe que isso aqui vai virar meme, né? Vou pegar esse pedacinho de nós dois aqui. Fala assim, isso é crítico. Olha os dois críticos discutindo. Os dois críticos de cinema. Mas é isso, aí desde aquela época ele já fazia isso. Então, mas então tá. Mas aí então a gente entra numa questão importante, que é onde entra a opinião dentro da crítica cinematográfica. É outra discussão que eu tive com a Carol, aliás, um abraço, Carol, que eu, aliás, estava errado, reconheço, porque eu cheguei muito intransigente. Cheguei e falei, crítico não opina. Eu discordo de mim mesmo, eu estava errado. Ele não só opina, mas é quase impossível fazer uma crítica sem ter um pouquinho de opinião, porque muitas vezes a gente fala... O que você define como opinião? Você chegar, por exemplo, e falar, gente, eu não gosto de humor escatológico e o filme usa muito humor escatológico, esse eu não gosto dele, de certa forma é uma opinião. Mas sabe por que eu acho que é complicado usar a palavra opinião? Porque de um modo ou de outro, tudo que se faz, e na sua crítica, acaba sendo opinião. Você tá colocando o seu referente pessoal, mesmo que você seja extremamente objetivo, e você está analisando a partir da história do cinema ou da linguagem cinematográfica, e isso funciona comprovadamente e tal, mas no filme aquilo acaba passando pelo seu filtro pessoal. Mas o importante é que você não se limite a dizer, por exemplo, a fotografia desse filme é feia, ou esse filme é mal dirigido, esse filme é mal fotografado, esse filme é mal montado. É o que eu falo, vírgula, por quê? Exato. 3 pontinhos. É aí que entra e aí que vem a questão da opinião. O meu problema não é com a opinião. O que me incomoda é o tipo de argumento assim, opinião, todo mundo tem a sua. E todo mundo tem. Tem, mas aí é a diferença. Uma opinião, ela só é válida na medida que o argumento que a embasa é sólido. A palavra crítica, o radical é isso, é critério. Você adota critérios para analisar um filme. Eu gosto de Transformers 5. Ok. Eu não vou te falar que você está errado em gostar do filme. Agora, se você me diz, Transformers 5 é um bom filme, opa, agora nós temos como discutir. Porque existem vários elementos objetivos de linguagem, de estética, que me permitem demonstrar como esse filme não pode ser dito que ele é bom. Mas tem gente que discorda falando assim, se eu gostei, é bom pra mim, então é bom. E fecha aí. É bom pra você, essa que é a diferença. Por exemplo, tem mesmo vários filmes que são unanimidade crítica, mas aí tem um crítico que é bom pra caramba, inclusive, e que não gostou. Agora, o que é interessante é como ele embasa essa posição. Por exemplo, o Roger Ebert, pra mim, o maior crítico da história do cinema. E por quê? Mesmo quando eu discordava radicalmente da opinião do Roger, ao ler o texto dele, eu entendia o que ele estava dizendo. 2, por que ele achava aquilo. E 3, ele me desafiava a rebater aquilo, porque ele apresentava argumentos. Não era simplesmente, eu gostei porque a ação é bem feita ou porque o filme é emocionante. Isso não me diz nada, mas ele explica por que o filme é emocionante, por que a ação é bem feita. E o argumento dele me obrigava a pensar sobre aquilo. Isso é a crítica. Você não precisa todo mundo concordar, mas o debate ele tem que ser feito não a partir simplesmente do eu gosto, eu acho, mas a partir de, inclusive, ajuda muito, exemplos tirados do filme. E aí você tem um debate. E aí não é questão sobre estar certo e errado, eu não me importo com isso. Certo e errado não, mas existe uma diferença entre bom versus ruim e gostei e não gostei. Sem dúvida, isso existe, sem dúvida. Roger dizia um negócio que era também muito legal, que a frase não era dele, mas pra mim virou dele, tanto que ele eternizou essa frase, dizendo, um homem vai ao cinema, o crítico deve reconhecer que ele é aquele homem. O que ele quer dizer com isso? Se você vai ver uma comédia, por exemplo, do Adam Sandler, eu vou ver uma comédia do Adam Sandler, eu ri durante o filme, eu não tenho o direito de depois chegar e falar assim, esse filme é ruim. Eu tenho que reconhecer que mesmo eu não gostando de Adam Sandler, o filme funcionou comigo. E a minha obrigação como crítico é tentar entender por quê. Buscar a razão por trás daquilo. O que eu não posso fazer é dizer o seguinte, eu ri, mas o filme mesmo assim não presta. Você pode não gostar de um filme e reconhecer virtudes, ou você pode amar um filme e reconhecer que ele tem problemas graves. É isso que diferencia, acho que o crítico do espectador casual. Ele ter essa capacidade de enxergar a linguagem, e não só o resultado da linguagem, que é o gostei ou não gostei. O que você acha da concepção que existe de que
crítico gosta de filme ruim, crítico gosta de filme arte, ou filme... Primeiro eu detesto essa expressão. Filme arte. Filme de arte, eu detesto essa expressão. Mas, Todo filme de arte. O art house, sabe? Aquele eu sei, gênero eu não mais... gosto. Não, aí é diferente. Porque você está falando do filme que ele é construído como filme de arte. O filme de arte não passa a ser uma classificação sobre a natureza do filme, passa a ser sobre o gênero, virou uma coisa de gênero. Mas igual o cinema independente nos Estados Unidos deixou de escrever modo de produção e virou gênero também. Você acha que art house não é um gênero? Não gosto. Tipo Melly, não, por causa... Não, até... Porque quando você coloca a palavra arte, você está fazendo um julgamento do valor daquele filme. Você está dizendo que isso é arte, automaticamente. Que o outro tipo não é. E eu discordo. Eu acho, por exemplo, eu falei várias vezes aqui do Adam Sandler. Se você me perguntar, os filmes do Adam Sandler são arte? São. São arte mal feita. São arte que eu acho péssima, mas é arte. Mas então, como você classifica esses filmes que outros chamam de art house? Esses filmes que têm uma narrativa diferente, eu acho que são as mais pessoas lineares? Não, são... aí você vai analisar do gênero, é um drama, é um estudo de personagem e tal. Em termos de qualidade, é um bom filme. Eu não preciso dizer que ele é um filme de arte, para dizer que ele é bom. Sim. Desde o início do cinema, desde o início da crítica, vem esse papo. Se o crítico gosta, é porque é ruim. Se o crítico não gosta, é porque é bom. Eu acho que parte disso vem do fato de que, antes da internet, a tradição da crítica na mídia impressa, revista, jornal e mesmo rádio e tal, era o seguinte: você tinha o crítico do jornal. E aquele cara ficava sendo crítico do jornal até aposentar ou morrer. Aposentou ou morreu, precisamos do novo crítico. Virou o novo crítico do jornal. E aí o que acontecia? De repente você tinha o peso de representar a posição do jornal em relação a todo filme lançado. Você não tem informação, você não tem embasamento. Obviamente você percebeu a responsabilidade, você fica inseguro. O que você faz para não mostrar o tanto que você não conhece? Mete o pau em tudo, porque aí você é exigente. Isso, na história da crítica, é um fato. Assim, muitos veículos e muitos críticos que eram considerados não eram exigentes, eles eram inseguros. Então eles jamais admitiriam, por exemplo, que um filme chamado Debi Lloyd é muito bom. Debi Lloyd é engraçado. Debi Lloyd, para mim, é uma das melhores comédias da década de 90. A partir do momento em que surgem críticos e veículos e a internet, que aí vem outro problema, porque aí todo mundo vira crítico. O cara começa a escrever ou gravar vídeos, assim mesmo porque gosta de cinema, e fala que é crítico. Não. O crítico nós já determinamos. O crítico tem que ter, e não sou eu que determinei isso, a definição não é minha. Isso é a definição da crítica. Ele tem que ter embasamento que ele está falando. Tem que ter estudado teoria, tem que ter estudado linguagem, estética, história do cinema, tem que ter visto muito filme, não é só o lançamento da semana. Mas você acha que as pessoas sabem diferenciar? Óbvio que não. Não sabem, claro, né? Porque tem muita gente que bota uma câmera e fala coisas como é lindo, é emocionante, tem pegada, tem ritmo. É um crítico de cinema. E aí, se ele tiver carisma, ele vai... Pronto. Não, as pessoas não sabem diferenciar, não sabem. E outra coisa que se nota, quase sistematicamente, é um site como Rotten Tomatoes, né? Ou Metacritic, que pega a média dos críticos e não do público. Grandes blockbusters que tem nota 4, 3,5 no Rotten Tomatoes são um sucesso absurdo de bilheteria. Então o que isso significa? Que o público gosta de filmes ruins? Não, o crítico vê muito mais filme que a média do espectador. Quando você era criança, quando eu era criança, você gostava de tudo que você via. Adolescente, você gostava de quase tudo que você via. Jovem adulto, você gostava de muita coisa do que você via. Adulto, você gosta de um número razoável. Isso é uma coisa de geração, de não, idade. É claro, porque a partir do momento que você vai criando uma bagagem, não é qualquer coisa que te impressiona mais. Você fala, eu já vi isso, muitas vezes já vi melhor. E não é só a questão de você ter bagagem de filme, você amadurece. Não, você viu o último filme do Adam Sandler, que ele vai para aquela ilha, que a mulher mostra os peitos, não, e aí eu perdi esse filme. Como é que chama aquele ator loirinho? Faz todos os filmes com ele? David Spade. David Spade mostra o pênis. E é pequenininho, e a mulher faz assim, a Adam Sandler pega uma arma e atira, né? Uma arma de flare, assim. Essa é a piada. Essa é literalmente a piada. Ele atira numa mulher e corta pra outra cena. Aí eu falei, não é possível, cara. Aí mas vamos ignorar a parte do atira na mulher, porque aí a gente entra em outra questão que é recorrente no filme do Adam Sandler, que é questão misógino e tal. Mas vamos falar da primeira parte, do tamanho do pau do cara pequeno. Não dele mostrar o pau dele ser pequeno. Quando você tem 10 anos de idade, o cara tem pau pequeno, Quando você tem 12 anos de idade, o cara tem pau pequeno. Quando você tem 15 anos, já vi várias piadas de pau pequeno. 20 piadas, já vi um monte de filme com essa mesma piada. 30 anos, por favor, cara. Acho que boa parte é isso. Como o crítico vê muito filme, ele tem uma bagagem e pontos de referência que são diferentes. Outra coisa que eu ouço muita gente falando é dizer que o crítico adora falar mal. De jeito nenhum. Imagina se você está falando mal, significa que você teve uma experiência ruim. E o crítico quer gostar de tudo que ele vê. Óbvio. Imagina se eu quero entrar no cinema para perder 2 horas para ver um filme ruim.
Tanto que sempre que eu vou ver uma cabine, eu sempre tweeto a mesma coisa. Eu tô indo ver o filme tal, tomara que seja bom. É sempre a minha esperança, tomara que seja bom. Todo mundo tem gêneros preferidos, né? Por exemplo, eu tenho preguiça com musical. Eu gosto até dos clássicos, mas sendo musical eu já não entro com a mesma empolgação do que sendo um filme de terror. Mas aí o crítico, ele tem que, se ele for um bom profissional, ele tem que saber entrar lá neutro e falar, vai ter cantoria, vai ter hora que o diálogo vai parar, e vamos ver se a cantoria é bem feita. Você acha que é possível não deixar o seu desgosto por exemplo, comédia romântica? Eu tenho uma coisa no comédia romântica porque... É engraçado, eu não tenho coisa com nenhum gênero. Nenhum gênero? Não, eu tenho um gênero favorito, que é documentário. Fascinado por documentário. Capturing the Freedmans? Sensacional, né, cara? Sensacional e pesadíssimo. Pesadíssimo, Mas fora isso, não tem nenhum gênero que eu falar, esse gênero eu não gosto. Você assistiu um documentário nacional chamado Era de Gigantes? Ainda não. Sobre o... Não. E agora ele é um cara aqui de Brasília, Maurício Costa. Ainda não vi. Depois eu te mando os links sobre o governo do Lula. Curioso, o seu gênero preferido é documentário? Por que é curioso? Acho que os textos seus que eu menos li são sobre documentário. Não, mas aí é diferente. Aí realmente aí eu confesso que é uma falha terrível. Eu escrevo relativamente pouco sobre documentário. Eu até escrevo muito sobre documentário em festival. Eu tenho uma dificuldade em fazer crítica de documentários porque é uma estrutura bem diferente. É uma estrutura mais semelhante à do jornalismo, tem depoimento. Como você, na hora de avaliar a montagem, edição, por exemplo, um documentário é a base de várias entrevistas. Sim. Como que você avalia isso do ponto de vista crítico? Porque você não está falando necessariamente de mise-en-scène, você não vai falar de interpretação. Não, mas também... Mas o que eu vou comentar? Eu vou comentar a estrutura, eu vou comentar como ele desenvolve o tema do documentário, como ele conta aquela história, o tipo de entrevistado que ele traz, como ele explora esse documentário, o tipo de entrevista que ele faz. E documentário, a estrutura do documentário é muito mais variada do que a maior parte das pessoas percebe. Você tem documentário de todo, inclusive no Brasil. Para mim, o Brasil... E eu digo isso não é tentando ser ufanista nem nada. Um país que produz os melhores documentários do mundo é o Brasil. É o Brasil. Tem um documentário nacional que eu gosto muito, você deve ter visto, chama Senta Pua. Assisti. Que ele, além dele conseguir pilotos da época, ele consegue imagens de arquivo do avião em batalha, e a maneira como ele monta um com o outro Mas é isso, por exemplo, você tem documentários, por exemplo, que são ex-tradicionais, que é a cabeça falante, né? O cara só entrevista. Você tem documentários como, por exemplo, muitos dos que o Marcelo Mazagão faz, que ele cria quase que de uma maneira experimental, ele apresenta as informações fazendo ligações entre imagens que você não pensaria exatamente que desenvolveria assim. Tem documentários que tem recriações, você tem documentários que brinca com o jogo de cena do Coutinho, em que ele traz as pessoas algumas pessoas contando histórias reais da vida e outras atrizes interpretando aquelas histórias, sem falar qual é qual. Ele está fazendo um documentário sobre a natureza narrativa do cinema, sobre a natureza do que é real ou não. E o que a gente atribui como realidade. Se a gente souber que aquela história é real, a gente atribui um peso maior a ela. Você viu esse último sobre o Lynch? Não vi. Ele usa uma estrutura interessante, porque ele usa as pinturas do Lynch sobrepostas aos depoimentos dele de maneira que encaixa certinho. Então ele começa a contar uma história de uma mulher que ele viu, que ele achou grotesca porque ela era uma racista, tananã, e aí entra uma pintura dele de uma mulher deformada. Não necessariamente ele pintou aquilo pensando, mas a maneira como é escolhido... Então realmente, mas eu tenho dificuldade com o documentário. Eu acho que ele me oferece menos recursos do que uma narrativa tradicional de 3 atos para avaliar, mas acho que é falta de experiência. Acho que não. Acho que o documentário... Eu tenho engraçado isso, porque nos cursos sempre tem um momento que o aluno, e eu sempre falo isso no curso, sempre tem um momento que o aluno pergunta assim, e documentário, e animação? Não, mas é a mesma coisa. Eu lembro uma vez que eu estava na Morte de São Paulo, eu estava na bilheteria e chegou um senhor assim, mais velho, e ele chegou pé da vida falando com a mulher assim, eu ia falar palavrão, mas falei pé da vida porque você não fala palavrão no seu canal, então você viu que eu falei, o YouTube desmonetiza. Pé da vida. E aí ele chegou e falou assim, pô, você me vende ingresso pro filme na sala 2, mas não é filme que tá passando lá, não é documentário. Muita gente acha que documentário não é cinema, que animação não é cinema. A direção de animação, por exemplo, mas o diretor na hora ele põe a câmera, mas na animação você desenha onde você quer que tá a câmera, tudo mais ou menos. Você tem fotografia, você tem figurino, você tem tudo. Direção de arte. Então assim, as técnicas são diferentes. Mas o conjunto é mesmo, a narrativa é a mesma coisa, e o documentário também. Você conhece uma série do... não é Mike Lee, eu tô querendo falar Mike Lee, mas não é Mike Lee, que é a série Seven Up? Não. Porra, essa série é sensacional. Ele começou a filmar pra TV britânica essa série, mostrando crianças de 7 anos de idade. Então ele pegou um grupo de crianças de 7 anos de idade, e o filme é isso, é 1 hora das crianças falando sobre a vida delas. 7 anos depois ele voltou a entrevistar as mesmas crianças.
7 anos depois, a mesma criança. 7 anos depois, Uau. então a última versão, a última edição é 49 up. É um negócio fascinante, porque assim, eu assisti todos. Lembrou Boyhood, Você né? sim, mas numa escala numa assim. escala maior ainda. E não é ficcional, porque o Boyhood é o menino crescendo, mas era ficção. Esse não, você tá... E aí é um negócio que dá uma angústia, porque você acompanha a vida daquele menino, e aí você vê, por exemplo, o cara com 49 anos, a vida dele é um desastre absoluto. E você lembra dele com 7. E você lembra daquele com 7 e você percebe que ele nunca teve chance. Aí você compara com o outro riquinho, por exemplo, que é medíocre em várias coisas, mas continuou rico e ao mesmo momento que é um estudo social, é um estudo de personagem. E é um envolvimento profundo, porque você acompanhou a vida daquelas pessoas. Para fechar, uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. O que você acha das chances do Brasil no Oscar? Depende muito do filme que eles escolherem. Ano passado, por exemplo, nós tivemos chances fortíssimas de indicação, né? e digo mais, de vitória no Oscar. A gente tinha uma chance ano passado de ganhar o primeiro Oscar, sem dúvida nenhuma, porque era um filme que ele tinha todos os critérios para ser bem sucedido. Ele era bom pra caramba, ele tinha tido uma carreira internacional de sucesso, e ele era um filme que era essencialmente brasileiro. Que é uma coisa que o Oscar valoriza. Tem gente, por exemplo, que tenta fazer filme pro Oscar. Aí você vê aquela coisinha toda americanizada, cara, não adianta. E aí, por uma questão de canalice absoluta, o filme foi sabotado. Sim. Indiscutivelmente foi sabotado. E mandaram um filme que era um filme medíocre com boa vontade. Esse ano, nós temos muitos bons filmes. Porque é aquela coisa, Thiago, assim, você vê muito filme, eu vejo muito filme, então a gente sabe como o cinema brasileiro é rico. Quando a pessoa fala que o cinema brasileiro é ruim, é porque ela não vê filme brasileiro. Ou quando vai ver filme até errado, que a sorte nos separe 7. Se filme brasileiro foi isso, realmente o cinema brasileiro é ruim, mas a gente produz muito filme. O Brasil ele tem uma variedade da produção cinematográfica maravilhosa. E isso reflete esse ano. Você pega, por exemplo, alguns candidatos esse ano. Bingo, O Filme da Minha Vida, Como Nossos Pais. São filmes que são completamente diferentes um do outro. Em termos de estética, em termos de tema, em termos de linguagem, tudo. Você gostou daquele soundtrack? Ele conta como... ele é brasileiro. Eu não vi. Mas... Terceiro filme que você me pergunta que eu não vi. É bom, com o Selton Mello também. Vergonhoso. Mas eu acho que tá entre esses três, né? A não ser que ocorra uma veia política e eles mandem o filme difícil, errado. porque esse ano eles colocaram o critério da seleção para a Academia Brasileira de Cinema, que é uma entidade misteriosa. Quem que é? Quem são as pessoas? Mas independente, indo um desses três, você acha que Uma Mulher Fantástica vai estar? Deveria, né? Muita possibilidade. Se eles fizerem um lançamento bem... Porque tem isso, o Oscar não é só você escolher o filme certo. Existe também uma questão de investimento. Você tem que fazer campanha. Uma Mulher Fantástica, eles têm uma vantagem muito grande, que é o fato de ele ser protagonizado por uma mulher transgênero. As pessoas estão começando a prestar atenção em diversidade, finalmente. O filme representa bem isso. Ela é maravilhosa. Daniela Vega. É sensacional. Eu vi esse filme em Berlim. Eu saí do cinema com a convicção que ela ia ganhar o prêmio de melhor atriz. E seria um negócio fantástico. Seria a primeira mulher transgênero a ganhar um prêmio de melhor atriz num festival importante. Eu acho que por isso ela não ganhou. Isso que eles ficaram meio acovardados, assim. Mas ela merecia. Então, assim, o filme tem essa pegada. É um filme excelente, porque não adianta dizer, tem uma mulher transgênero. Tá, o filme é ruim. Ela tá fantástica, ela é transgênero, o filme é fantástico. Se eles fizerem uma campanha boa, vai ser difícil bater esse filme. Eu acho, inclusive, que se eles fizerem uma campanha bem orquestrada, eles conseguem uma indicação pra ela. Pra ela, de melhor atriz, né? Ela tá muito bem. É um momento pra isso, inclusive, porque é aquela coisa do Oscar querer refletir diversidade. E a sensibilidade da direção, não sei se você percebeu, tem uma cena que ela tá na delegacia. E eu não sei se você teve essa mesma dúvida, porque a câmera tá estática nela, aí o cara que tá tirando as fotos pede pra ela se descobrir, aí ela se descobre e levanta o braço. E aí ele pede pra ela descer. Aí eu pensei, será que ele vai descer a câmera? Eu achei que ele fosse descer a câmera, porque, sei lá, é um filme transgressor, não sei. E eu acho que ele acertou em não descer. E outra, a dúvida fica o filme inteiro se ela é ou não é operada. Você reparou sobre isso? Não, claro. E tem uma hora que o carinha pergunta pra ela, ela é operada? E ela fala, essa não se pergunta. Não se pergunta. E eu achei ótimo do filme não mostrar, entendeu? Eu comentei isso na crítica. O filme respeita a personagem e a atriz. Ele mostra ela de maneira crua, tanto que, né, assim, ele não é aquado, mas precisa mostrar. Porque não interessa. Mas eu achei que ia descer. Você não achou? Eu acho que se ele fizesse isso, seria um erro crasso do filme. Porque ele trairia a proposta do próprio filme. Porque a proposta do filme é mostrar, justamente dizer isso. Olha, não, mas aí tá. Essa é uma coisa que eu acho que a crítica cinematográfica percebe e o público não. É assim, seria certo descer ou não é? Ou o público vai pensar, eu vi a operação, ou eu vi o pinto dela, ou eu não vi. Aqui a gente pode perceber se seria correto ou não ele descer. Eu acho que ele já colocou ela não podia estar mais vulnerável do que naquele momento. Deu um alívio que não desceu, não porque eu não quisesse ver, mas porque eu achava que não precisava. Seria uma traição ao filme. Aliás, ele faz uma coisa muito mais bonita, que é aquele plano em que ela está com o espelho
E aí tá sobre a sim, que ela tá se vendo e aí ela vê o espelho. rosto dela. Porque é isso, assim, não interessa se tem um pau ali ou não. Aliás, o interessa filme como ela usa se muito os vê, ela espelhos, se vê como mulher. É isso que interessa, ela é É. mulher, é a identificação dela. O título também ajuda, a música da Aretha Franklin, Então, que é assim, muito boa. mas concordo, isso é um papel do crítico, mostrar, olha só, ele não E outra, mostra né, eu não porque sei se você pegou isso também, eu até me senti mal, porque quando ela canta, eu não esperava aquele talento todo dela. Eu acho que também diz ao fato de ser uma mulher fantástica. Quando ela canta lírico, né, aquela ópera, você fala, uau! Eu acho que ele guardou esse talento dela para mostrar pro público. Para de julgar, ela é uma excelente cantora, é uma mulher, e seja feliz, entendeu? Eu senti isso. Mas eu acho que isso é proposital do diretor. Sem dúvida. Né? Porque até então ela estava cantando um tchá-tchá-tchá bem meia boca, e aí quando você vê ela na aula de canto, você fala, uau, sabe? Então, quando Como eu subestimei essa Exato. Mesmo eu não tendo um preconceito e eu não julgando aquela mulher, eu ainda senti que eu a subestimei. Mas ela é uma isso. garçonete, ela... e aí você acaba falando, uau, Mas que o filme mulher é sobre fantástica. isso, é isso que eu acho bacana. Por exemplo, se você for notar, por exemplo, Uma Mulher Fantástica não é um filme em que os atos contra ela, eles são aqueles atos ostensivos do tipo, sai daqui, seu traveco, Tem um momento e não sei o assim. que, mas o filme não é sobre isso, não é sobre essas ofensas, que qualquer um que Não, é ouvir sobre as aquilo ali fala ofensas assim, cara, disfarçadas que de monstro. elogio. Esses são isso, é aqueles... É um delegado que fala o nome masculino dela. Ou então é aquele tipo de pessoa que fala assim, olha só, eu não tenho nenhum preconceito, mas... Me desculpe, mas eu olho pra você e eu vejo Eu uma não sei o que eu tô quimera. vendo, né? Desculpa, tá? Assim, é falar uma atrocidade e botar um desculpa, tá? No final. Isso dizer essa frase famosa, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista. Eu não sou mas... racista, eu tenho um monte de amigo negro, inclusive. Mas Exato. eu acho meio que nada a ver. Então o filme é sobre isso, sobre essas microagressões que muitas vezes nós, por exemplo, homens heterossexuais brancos, cisgênero, já não nota. Às vezes a gente mesmo faz, você acha super esclarecido, né? Eu aceito a diversidade, não sei o que, tá, de repente você comete uma microagressividade dessa sem notar. E o filme mostra isso. E o fato justamente dele não revelar se ela é operada ou não, eu falei, não importa. não importa. O filme entende isso. E o papel do crítico é mostrar exatamente, olha, essa decisão é uma decisão proposital por isso. Aí eu adorei, aí é bobagem, mas eu adorei o que ela vê quando ela abre o armário. Não vamos falar o que é pra não dar spoiler. Mas você vê que ela não devolvia a chave do apartamento, porque ela queria saber o que tinha no raio do armário. E é mais um não importa, porque ela abre mais e fala, ok. E aí ela, toma o apartamento, entendeu? E aí fechou, eu gostei muito do filme. Eu acho isso maravilhoso. Eu só não gostei das sequências dela vendo o cara, das sequências mais psicodélicas. Eu achei que não... Mas aí enfim, eu achei que não acrescentou a narrativa. Mas isso é só sua Sim, é só a minha opinião. Eu não sei se eu edito esse vídeo em a primeira parte sobre o papel do crítico, a segunda sobre documentário e cinema em geral, ou se eu deixo... Toda vez que alguém falar para que serve o crítico, você só manda o link. eu mando o link. Eu acho que acabou a discussão. Todo mundo vai entender. Porque todo mundo vai falar, gente, o Thiago e o Pablo resolveram. Tá todo mundo agora sabe, né? Eu acho que o próximo vídeo panteão que a gente for gravar junto, a gente podia falar sobre o Oriente Médio. Matamos essa questão também. Eu falar sobre como a esquerda e a direita podem fazer o Brasil funcionar. Vai resolver tudo. Aí pronto, um vídeo resolve. Resolvendo o mundo. Pronto. Pablo Vilaça, Valeu, muito obrigado, cara. Boa sorte no curso. Pessoal, fiquem de olho. Você vai voltar para Brasília ano que vem? Ano que vem vou. Eu sempre venho a Brasília uma vez por ano com algum dos cursos. Eu não sei com qual curso, mas eu sempre venho. Tá certo. Gente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo. Um abraço e até a próxima.